Olá, gente! Meu nome é Juliana Barão e vou acompanhar você numa aula do Prepara Enem. Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre a parte de linguagens, códigos e suas tecnologias. Mas não é só essa parte que nos interessa, não. O que nós vamos fazer é a parte de entender a prova do início até o fim. Venham comigo e entendam como que isso vai se proceder. Acontece que, analisando a prova do novo Enem, nós vamos perceber que há uma diferença tremenda entre o vestibular e esta prova. O que ocorre é que você tem que se preparar para essa prova. E como fazer o Enem, do início ao fim? Veja algumas diferenças que são muito importantes. O Enem, que é um exame nacional do ensino médio, foi criado em 98 pelo Ministério da Educação, MEC, para avaliar os alunos que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio. A participação do aluno é opcional e os resultados individuais da prova são sigilosos. O aluno os recebe pelo correio. Então você não precisa se preocupar em nem pegar o seu resultado. Mas lógico que a nossa ansiedade não nos permite esperar. Lógico que nós vamos atrás disso, não é verdade? O que acontece é que é um exame diferente, diferente do vestibular que a gente está acostumado a fazer. A ênfase é na aferição das estruturas mentais com as quais construímos continuamente o conhecimento e não apenas na memória. O Enem coloca o estudante diante de situações-problema e pede que, mais do que saber conceitos, ele saiba aplicá-los. Na verdade, o Enem não está preocupado se você só tem o conteúdo. Está preocupado se você sabe o que fazer com esse conteúdo. E aqui no Prepara Enem você vai perceber que a nossa atenção está voltada para você entender esse conteúdo e aplicar cada coisa na sua competência e com a devida habilidade. O Enem visa administrar bem e mobilizar os recursos suficientes para dar conta dessa tarefa. Existe uma diferença muito interessante entre vestibular e Enem. Veja que o vestibular ele é organizado em função da transmissão de conteúdos. Já o Enem, ele se organiza em função das habilidades para aferir a competência que você tem sobre alguma coisa. Acontece que o vestibular ele está desconectado das habilidades. E, na verdade, o Enem não mede a transmissão de conteúdos. Uma diferença interessante. Ocorre que, nessa situação, nós vamos usar a transmissão de conteúdos para que você entenda que são meios para que você construa as habilidades para aferir as competências. Então, não quer dizer que você não tem que ter conteúdo. Você precisa do conteúdo para que você possa trabalhar toda a competência e, com isso, você trabalhar as suas habilidades. Veja, então, que o Enem ele se apresenta como uma forma alternativa de trabalhar o vestibular. E é isso que acontece. A tendência nossa é que todos os vestibulares agora assumam o Enem como nova forma de avaliação do aluno, porque é uma forma inteligente de trabalhar a competência, o conteúdo do aluno de forma aplicável. Veja o que acontece. A lógica do vestibular é que o vestibular dá ênfase nos dados, na aprendizagem pela padronização, o aluno repete o que foi ensinado, o aluno memoriza as informações. O que ocorre no Enem é uma outra lógica. A ênfase nas habilidades para inferir as suas competências. Ou seja, você tem que adquirir habilidades através de conteúdos que você já tem para poder aplicar isso numa determinada competência. As habilidades estão no plano imediato de fazer, forma operatória do conhecimento. É como você vai fazer algo. Acontece que a competência é saber mobilizar recursos para você resolver determinado problema. É o que você vai usar para poder trabalhar alguma informação. Então veja, como que eu vou avaliar você? Eu uso o item, que é a unidade de medida. Esse item permite você analisar o desenvolvimento das habilidades descritores do seu desempenho. É isso que o Enem faz. Ele vai usar o item para tentar avaliar o que você faz. Veja o que acontece. As suas habilidades são analisadas e com isso a gente começa a inferir a construção das suas competências. Se você tem a habilidade determinada para fazer tal item, analisar cada questão, você vai ser competente para resolver aquele item na forma global. É isso que o Enem trabalha. Para você, então, perceber a diferença de uma questão típica de um vestibular e uma questão feita pelo Enem, perceba essa imagem. Nós vamos chamar essa imagem como texto motivador. O que ocorre? Nesse texto virá, então, uma pergunta para você. Seria assim: um veículo percorre 100 metros da quadra em frente à escola em 5 segundos. Um
vestibular tradicional faria o que com você? Perguntaria aceleração, velocidade média, entre outras coisas que qualquer questão de física faria com você. Na verdade, perguntaria até mais coisas que até a gente da área de humanas não entenderia nada. O que ocorre é que nesse caso, se fosse uma questão típica do Enem, faríamos a mesma questão com o mesmo conteúdo, mas iríamos além. Perguntaríamos para você, para que essa informação? Para que você adquiriu esse cálculo todo? Você fez esse cálculo para um motivo. Então veja só, suponha-se um policial de trânsito. Você multaria o condutor desse veículo? Bom, para você responder a essa questão, o que você precisa fazer? Todo um cálculo, para que você usou esse cálculo e daí em diante você aplicar essa informação. Daí nós avaliamos a sua habilidade e a sua competência. Vamos fazer um exercício então. Veja só, diante da diversidade de formas geométricas, planos espaciais presentes na natureza ou imaginados, concretizá-las por meio de propriedades, relacionar seus elementos, calcular comprimentos, áreas ou volumes e utilizar o conhecimento geométrico para leitura, compreensão e ação sobre a realidade. Essa é uma habilidade que eles cobram de você. Para que você tenha essa habilidade, eles vão elaborar itens que levem você a ter todo esse conhecimento e ter que aplicar isso de uma forma adequada. Veja então a questão que poderia ser feita tipicamente no Enem. Veja só, uma garrafa cilíndrica está fechada, contendo um líquido que ocupa quase completamente o seu corpo, conforme mostra a figura. Suponha que, para fazer medições, você dispõe apenas de uma régua milimetrada. Para calcular o volume líquido contido na garrafa, o número mínimo de medições a serem realizadas é... O que acontece? Ele está querendo que você use o seu conhecimento geométrico de comprimento, de largura, de volume, enfim, os seus conhecimentos matemáticos para que você possa trabalhar a análise do volume dessa garrafa. O que ocorre? Você não tem outros mecanismos para avaliar o volume, a não ser uma régua. Então, quantas medições mínimas você poderia fazer para ter uma noção desse volume? No máximo, você teria a altura e comprimento. Largura, tudo bem? Quantas medições seriam? 2 medições. E essa seria uma questão típica do Enem, diferente do vestibular, que pediria para você, por exemplo, fazer o cálculo do volume, daria para vocês valores para que você encontrasse uma determinada incógnita. Bom, somente itens inéditos ocorrem no novo Enem. Itens difíceis valerão mais. A calibração estatística para permitir comparações entre os próximos anos, todos os itens são pré-testados. E isso você precisa saber, porque nós vamos trabalhar com a TRI, Teoria da Resposta ao Item. Você tem que saber isso. É o jeito de fazer a prova e você ganhar mais nota com essa situação. O que ocorre? Bom, como são construídas as avaliações então para o Enem? Primeiro, precisa de um banco de questões. Em tese, 4 ou 5 instituições mandam algumas questões inéditas para que formem esse banco. Depois que esse banco é formado, olha o que ocorre. Elas são pré-testadas, porque eu preciso de saber quais itens são fáceis, quais itens são difíceis. E esse pré-teste normalmente é feito com pessoas que fazem faculdade, primeiro ano de faculdade, ou pessoas que fazem o ensino médio, segundo, primeiro ano do ensino médio. Fazem esse teste, avaliam as questões e daí fazem a colocação no banco de questões, já categorizadas. O que ocorre? Depois que são feitos os testes, eles colocam em forma de itens, graduando a pontuação em que é mais difícil, o mais fácil, o valor mediano. Bom, e agora que você conhece a prova do Enem, ficou tudo muito mais fácil. Mas nós temos ainda muita coisa para aprender. E aqui no Prepara Enem você vai conhecer mais detalhes sobre tudo do Enem. O que ocorre é que você agora aprendeu como se portar diante da prova, conheceu os itens, entendeu como que tudo funciona, aprendeu de competência e habilidade. E até a próxima aula, quando você vai aprender mais detalhes sobre a TRI. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula. Um abraço.